Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, 14 de setembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. O Índice de Preços Globais de Alimentos da FAO, a Organização das Nações Unidas pela Agricultura e Alimentação, subiu 2% em agosto, sendo o terceiro mês consecutivo de alta. O relatório divulgado pelo órgão mostra que o indicador chegou a 96,1 pontos em agosto e voltou ao patamar observado em fevereiro, antes do agravamento da pandemia do novo coronavírus. Os maiores aumentos foram registrados nos mercados de açúcar e óleos vegetais e, em menor proporção, nos de cereais. Já o segmento das carnes se manteve estável. As carnes bovina, ovina e de aves caíram devido ao menor ritmo de importações. Em contrapartida, os preços da carne suína subiram após 4 meses de quedas consecutivas, sustentadas pelas importações da China e por uma pequena retração da oferta global. Estabilidade também no segmento de laticínios. Queijo e leite em pó integral tiveram quedas, mas manteiga e leite em pó desnatado subiram no período. Claro que todo pecuarista sabe perfeitamente que a vitamina B é de importância fundamental para a nutrição do rebanho, mas pouca gente se preocupa em incluir esse nutriente na dieta, porque ele já está presente em grande número nos alimentos em que o gado come normalmente. Mas alguns estudos recentes estão mostrando que isso pode não ser suficiente para atender às necessidades dos animais, especialmente no caso do confinamento. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que está pronto aqui para a lida. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo aqui ao trabalho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Da crista da serra até onde alcança a vista, o Sertão Profundo continua desafiando a coragem da pionada para fazer essa conquista, mas a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV, que já está fazendo essa viagem de volta, está convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui desta freguesia para escutar a contação da história dessa travessia que vai ser feita agora na nossa reunião novidadeira do dia. Pois é, o que os cientistas descobriram recentemente é que mesmo quando a vitamina B está presente na dieta dos animais, o problema pode ser que ela não esteja chegando na forma e no lugar do organismo onde o animal precisa dela. E no caso do confinamento, por exemplo, isso pode provocar doenças e prejudicar o acabamento do rebanho confinado. Pois então, para adquirir informação segura a respeito do que é que pode ser feito em termos de prevenção e enfrentamento dessa questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a doutora Josiane Lage, zootecnista e gerente de pesquisa e desenvolvimento de ruminantes da Trau Nutrition, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Belo Horizonte, a bela capital das Minas Gerais. Muito boa noite, doutora Josiane. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Uma satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso rancho. Seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço o convite. Estamos juntos aí sempre. Josiane, o que é que a vitamina B oferece para o animal? Sidney, na verdade, as vitaminas do complexo B, né, que são vários tipos de vitaminas, elas são encontradas aí, como foi falado no início da reportagem, tanto nos alimentos volumosos quanto nos concentrados, né, nos ingredientes concentrados que a gente fornece para os animais. E elas atuam no organismo do animal como cofatores enzimáticos, ou seja, elas atuam tentando melhorar esse metabolismo dos animais que às vezes pode estar comprometido por alguma sobrecarga, né, vamos dizer aí, de nutrientes, né, dependendo da fase que esse animal se encontra. Então, elas são cofatores que vão ajudar a melhorar o metabolismo no organismo do animal. Agora, no manejo normal, convencional, assim, Josiane, o pecuarista não precisa se preocupar em pôr isso de alguma forma no coxo. Quer dizer, já, como você falou, ela já está presente em vários dos alimentos normais do dia a dia do gado, né? O que tem sido encontrado nas pesquisas mais recentes? Ela já está presente nos alimentos e os micro-organismos ruminais, as bactérias, conseguem também sintetizar a vitamina B, os complexos de vitamina B. Então, no passado, as pesquisas da década de 80, 70,
mostrava que esse aporte que esses animais recebiam da nutrição, né, via dieta, e também o que conseguia ser produzido no rumen, já era suficiente para esse animal ter um bom desempenho. Entretanto, a gente tem acompanhado aí, né, a pecuária tem evoluído muito, com alta produtividade, animais sendo selecionados para um melhor desempenho, e as pesquisas mais recentes, que começaram então agora, no ano de 2000 para cá, mostrando que essa vitamina B que é recebida via dieta e que é produzida, sintetizada pelo rumen, pelas bactérias, não é suficiente para atender toda a demanda que esse animal precisa. Elas vão atuar tanto no crescimento de bactérias no rumen e também, principalmente, no fígado. O fígado tem vários processos metabólicos que é super importante para o melhor desempenho do animal. É um órgão que atua participando também aí na regulação do consumo do animal. Então, quanto melhor for o aporte de vitaminas B chegando no fígado do animal e não somente no rumen, melhor tende a ser o crescimento, né, o desempenho desses animais. Agora, por que o gado, quando chega no confinamento, ele precisa de mais vitamina B, digamos assim? O que acontece com esse gado na hora que ele chega lá nos piquetes? Hoje no Brasil a gente sabe que nós temos um país aí de enormes extensões de áreas, né? O confinador que geralmente compra gado de várias regiões, esse animal é transportado por longas horas, passa por um jejum hídrico, passa por um jejum de alimentos, ele pode sofrer algum tipo de desidratação também, dependendo da época do ano que ele é transportado. E geralmente esse animal que hoje, no nosso sistema de confinamento no Brasil, esse animal, quando ele chega para ser tratado com uma dieta de confinamento, ele veio, né, de uma suplementação ou mineral, ou proteica, ou no máximo aí um suplemento proteico energético, né, durante a seca. Então, esse animal já chega em jejum, e quando a gente faz essa transição para uma dieta mais rica em concentrado, esse animal precisa de um aporte melhor dessas vitaminas para ele ter o metabolismo funcionando mais ativamente, principalmente do fígado, que é onde a gente precisa de ter um melhor aporte dessas vitaminas. O que acontece com esse animal se ele não tiver esse reforço, Josiane? O que a gente tem observado, assim, nos Estados Unidos já tem pesquisa fornecendo esse produto na forma líquida para os animais, né? É algo que a gente precisa destacar também a forma como a gente vai fornecer esse produto. Se esse animal não recebe esse reforço, o que a gente já tem observado nas nossas pesquisas desde o ano de 2017, nós temos feito várias pesquisas com relação ao consumo, desempenho, deposição de carcaça. Cada ano que passa, a gente tem especializado mais no tipo de análise nos experimentos, né, com os animais tratados com a vitamina. Então, o que a gente tem observado? Esse animal que chega no confinamento e que a gente fornece essas vitaminas desde o primeiro dia que ele vai receber a dieta, durante toda a adaptação e também durante toda a fase de terminação e confinamento, ele tem um melhor consumo, um melhor desempenho, uma melhor deposição de carcaça. E também a gente tem encontrado nos confinamentos comerciais, onde a gente também faz pesquisas, que esses animais, eles têm o pecuarista tem um custo menor com a sanidade desses animais e também um menor refúgio de coxo, que é aquele animal que chega no confinamento e não consegue ingerir adequadamente aquela dieta, porque tem uma transição muito forte, né, de uma carga de concentrado do pasto para o confinamento. Então, o pecuarista que não fornece, né, a gente fez um trabalho grande agora no confinamento comercial, com mais de 700 animais, comparando animais tratados com esse tipo de vitamina e animais sem com produto similar, né? Apenas adicionando as vitaminas. Então, a gente percebeu que esses animais realmente tiveram um melhor consumo, desempenho, e o pecuarista com um menor custo com sanidade, observando também um número menor de animais refúgios de coxo. Qual é a forma, então, né, que você falou, de fornecer esse reforço de vitamina B para os animais no confinamento, Josiana, para que ele possa aproveitar, para que ela possa chegar lá onde ele precisa? Isso. O mais importante, Sidney, é a forma do produto, é a forma de fornecer. O produto que nós temos é um produto em pó, mas ele é protegido da degradação ruminal. Então, a gente fornece, em média, 2 gramas por cabeça por dia, né? Via o premix, né? Ou núcleo mineral, já está incluído nesse produto que a gente vende para o produtor. E ele tem que ser protegido da degradação ruminal. Por quê? Se a gente dá uma vitamina do complexo B sem estar protegida ou da forma líquida, como algumas vezes é feita, ela não vai ser aproveitada da forma que precisa. Por quê? No rumen, ela pode ser degradada e aproveitada pelas bactérias. Então, a gente precisa que essa vitamina chegue lá no intestino para ser absorvida pela corrente sanguínea e ir para o fígado para poder potencializar esse metabolismo do fígado.
Uma das coisas que é importante a gente ressaltar em trabalhos recentes mostrando sobre o crescimento não só de carcaça do animal no início do confinamento, mas também de órgãos. Tem um trabalho recente que foi feito na Apta de Colina, mostrando que o fígado do animal, ele praticamente dobra de tamanho nos primeiros 60 dias de confinamento. E se a gente for pensar que 60 dias é mais da metade do que o tempo de confinamento, é super importante a gente pensar que esse animal precisa de um aporte metabólico para esse fígado poder metabolizar toda aquela carga de amido, né, que está gerando propionato, para ele poder se desempenhar melhor. Agora, em relação assim, ao ganho de peso, o que vocês observaram nessas experiências que vocês fizeram, Josiane, em confinamentos comerciais, como você falou? Tem uma diferença significativa? Sim, com certeza. Desde 2017 a gente começou os trabalhos, né? Os primeiros foram feitos na Unesp em Jaboticabal com o professor Ricardo Reis. Hoje a gente tem parcerias com a Universidade Federal de Viçosa também, avaliando bem a parte metabólica, né, do efeito desse produto, principalmente a nível de fígado. E a gente está também com uma pesquisa nova agora na Unesp Botucatu e também em confinamentos comerciais. Então, o que a gente tem observado na média nesses trabalhos, um ganho de peso aí aproximado de 100 gramas a mais para os animais tratados com a vitamina. Uma das coisas que é importante a gente ressaltar, Sidney, é que às vezes os pecuaristas pensam, ele vai ter um maior consumo, o animal vai ingerir mais comida, eu vou gastar mais com a alimentação do gado, né? Mas todos os trabalhos que a gente fez têm mostrado que esse animal ele é muito mais eficiente, ou seja, ele consegue converter mais comendo menos alimentos. Então, em todas as pesquisas que a gente fez até hoje, os animais tratados com esse produto têm uma resposta melhor com relação à eficiência alimentar. Qual é a conta que o pecuarista deve fazer para saber se vale a pena, no caso dele, fazer esse tipo de manejo? O pecuarista, geralmente, ele faz a conta do ganho de peso. O mais importante de tudo é o ganho de carcaça, né? Que o pecuarista hoje ele recebe pela carcaça, né? Não pelo peso corporal do animal. Então, ele tem que fazer a conta de quanto esse animal está convertendo mais em carcaça, né? Quantos quilos de matéria seca esse animal está consumindo para dar uma arroba a mais no confinamento. E ele também tem que pensar não só em carcaça, porque se ele fizer uma análise do todo, ele vai observar que ele tem número menor de animais refugos de coxo, que é um prejuízo grande para o pecuarista hoje, né? Comprar um animal, colocar no confinamento, esse animal não se desempenhar bem, né? Isso é um prejuízo para ele. E também o custo com sanidade desses animais. Então, se a gente pensar que desde a fase de adaptação é importante esse animal ter um melhor consumo para desempenhar bem durante todo o confinamento, né? Então, a gente tem observado isso, que o ganho do pecuarista vai ser não somente em ganho de carcaça, né? Ele vai pagar a conta com o ganho de carcaça, redução com custo com sanidade e também com redução de refugos de coxo. Bom, José, só para a gente arrematar a prosa, né, e para matar a curiosidade, certamente, do pecuarista que está escutando a gente aí na frente da televisão e que não faz confinamento. No manejo normal a pasto, você precisa usar esse tipo de tecnologia ou não é necessário? Sidney, a gente recomenda, se ele está fazendo uma terminação a pasto, né, o que a gente chama aí de confinamento expresso ou confinamento a pasto, e algumas pessoas também chamam de TIP, né, que é terminação intensiva a pasto, a gente tem que pensar que esse animal também está recebendo uma carga de concentrado muito alta, né? Então, o fígado dele vai estar sendo muito exigido, né, nesse confinamento a pasto, e é necessário também. Nós fizemos uma pesquisa ano passado na Unesp em Jaboticabal com o professor Ricardo, onde a gente encontrou também 100 gramas a mais para esses animais terminados em confinamento expresso, quando suplementados com essas vitaminas. Então, é super importante, mesmo que seja um confinamento a pasto, a gente tem que pensar que animal de alto metabolismo, de alto desempenho, está sendo muito exigido, a gente precisa sim suplementar. Tá certo. Josiane, queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Você é de casa, né? A gente sempre conta aí com as suas informações, sempre muito precisas e muito úteis. Muito obrigado, um abração para você, dá um abraço em todo o pessoal aí da Trau e até uma próxima vez. Eu que agradeço, Sidney. Estamos à disposição aí para atender vocês. Muito obrigada. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com o companheiro Vinícius Barra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, as informações do mercado do boi magro e da reposição e o fechamento do mercado do boi gordo. A gente volta já já. E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV.
Vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, que continua com cotações firmes. Segundo o relatório feito pelo pessoal da Scott Consultoria, na média de todos os estados monitorados entre machos e fêmeas anelorados, os preços aumentaram 1,4% em comparação com a semana anterior, contando 7 dias de quinta-feira passada para trás. Se a gente pegar o início do ano como referência, a alta acumulada é de 46,3%. Diferente do que a gente vinha noticiando nas últimas semanas, desta vez foram os machos que puxaram as cotações para cima. Considerando a média de todas as categorias, o aumento foi de 1,5% frente a 1,3% da média de todas as categorias de fêmeas aneloradas. A demanda aquecida pelos machos, especialmente pelos mais zerados, para giro rápido, como boi magro e garrotes, subiu 1,7% no período, contra 1,2% de valorização das categorias mais jovens, como bezerro de ano e desmama. Para o boi magro, os estados que registraram as maiores altas nas últimas semanas foram o Acre, com 10%, e o Mato Grosso, com 6,7%. Para o curto e médio prazos, os analistas da Scott esperam que a oferta limitada de animais e a boa procura devam sustentar os preços no mercado de reposição. E maiores altas não estão descartadas. E as exportações do agronegócio somaram quase 9 bilhões de dólares em agosto, crescimento de 7,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento ocorreu em função, principalmente, da alta de 16,5% no volume de produtos embarcados. Os grandes destaques foram a soja em grão e o açúcar de cana. O agro foi responsável, mais uma vez, por mais de 50% das exportações totais do Brasil. As vendas para a China também impulsionaram o crescimento das exportações em agosto. O país asiático comprou 30% a mais que no mesmo período de 2019. Já as importações de produtos agropecuários tiveram queda de 17,3%. E o companheiro Sidney Maschio está de volta aqui no nosso rancho, agora para falar sobre como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Sidney, com você. Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que a nossa Praça Boiadeira começou esta semana, que já é a terceira do mês, ignorando mais uma vez aquela determinação da tradição de que a segunda-feira também deveria ser um dos dias mais parados no mercado pecuário. E aí o que aconteceu foi exatamente o contrário. As conjuminâncias que estão sustentando as atuais circunstâncias são as mesmas que a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, desde tanto tempo que ninguém se lembra mais quando foi que isso começou, né? Que são, aliás, então, o extraordinário aperto na oferta de gado terminado, um tombo menor do que estava sendo esperado no consumo interno e um fortíssimo crescimento na demanda da parte do setor exportador. Considerando, então, que não é mais necessário ficar repetindo aqui a mesma explicação para essa concertação, a gente, então, chama a atenção do companheiro boiadeiro para o avançamento do calendário e dos efeitos que isso pode ter no comportamento do consumidor brasileiro. Com o mês de setembro estando na sua metade abrideira, o trabalhador que continua empregado ainda tem na algibeira algum trocado sobrado do pagamento do salário, mas agora já não demora mais quase nada para que esse restinho de dinheiro também crie asas e vá embora. Por outro lado, o governo já mandou avisar que aquele adjutório que estava sendo pago para quem perdeu a renda e o serviço por conta da Covid-19, agora vai ser cortado pela metade e daqui para frente o vivente vai ter de se virar só com isso. Acontece que, de acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, o preço da carne com osso, sem osso, aliás, no varejo também continua tendendo a alta e querendo até disparar no rumo de subida do Estradão, tendo registrado só nos últimos 7 dias contados, de quinta-feira passada para trás, aumentos de 2,1% no Rio de Janeiro, 1,3% no Paraná e 0,4% em São Paulo e também nas Minas Gerais. A questão agora é saber o que é que vai acontecer aqui no nosso próprio terreiro, com a carne custando mais cara
e o povo tendo menos dinheiro na mão. O jeito, então, é torcer para que a exportação, pelo menos, continue com a mesma animação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E, mais uma vez, o que aconteceu foi que, em todas elas, o preço subiu. E, para fazer a recitação da lista, eu peço novamente a participação do colega apresentador e jornalista Vinícius Marra. Começamos as cotações em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, que registrou alta tanto para o boi, que passou a valer R$ 243,50, como para a vaca, cotada a R$ 232,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Mesma situação no norte do estado, com valorização geral. O macho saltou para R$ 244,50 e a fêmea para R$ 233,50. No Triângulo Mineiro, a arribada foi só para a vaca, que está valendo R$ 230,50. Assim como no sul do estado, onde a fêmea passou a valer R$ 226,50. Seguimos agora para Dourados, em Mato Grosso do Sul, com outra valorização apenas para a fêmea, que saltou para R$ 228,50. Mesmo valor para a vaca em Três Lagoas, R$ 228,50. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 255. Já a vaca arredondou os R$ 250. Voltamos para a região centro-oeste do país. No norte de Mato Grosso, o boi está valendo R$ 219,50 e a vaca R$ 212. No noroeste do Paraná, alta só para o macho, que está custando R$ 240,50. No oeste de Santa Catarina, foi a fêmea que subiu, cotada agora a R$ 215,50 no prazo de 20 dias. Já na região oeste do Maranhão, quem quiser comprar vaca vai ter que desembolsar R$ 230,50. A vaca teve valorização também em Marabá, no Pará, passando a valer R$ 241,50. Em Redenção, o boi arribou para R$ 246,50. Seguimos agora para a região norte do Tocantins, onde a vaca saltou para R$ 233,50. Fechamos as recitações dos preços com o Acre, com o macho cotado a R$ 213,50. Tá certo, então, e conforme o companheiro boiadeiro já está acostumado, né, e seguindo o nosso roteiro costumeiro, sendo o dia de segunda-feira, a gente troca o tema dos nossos versinhos do dia e o assunto que foi escolhido para essa semana é assombração e simpatia. E a gente esperou passar o mês de agosto, porque todo mundo sabe que agosto é mês de cachorro louco, isso poderia atiçar a assombração, a gente achou melhor deixar para depois, esperar para falar isso em setembro, para não ter nenhum problema aí de aparecer aí alguma coisa aí no meio da apresentação. Então, vai ouvindo. Corre nesse sertão uma história mal contada a respeito de uma alma penada que, em noite enluarada, percorre essas estradas na forma de um cão, assombrando gente e assustando a criação, para mor de pagar uma pena e se livrar da danação. Se é verdade ou não, isso é um mistério. Eu sei que pode até ser caso sério, mas eu sou um caboclo valente e decidido e não fui nascido para ter medo no coração, nem de gente que dirá de assombração. Tá certo então, gente? E por hoje eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume. Com você, Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Boa noite para você. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na terça-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!